Lá vamos para o capítulo 5, Aplicações Geométricas. O objetivo deste capítulo é dar uma ideia de como os vetores podem ser úteis na obtenção de resultados geométricos. E para isso faremos demonstrações de alguns fatos da geometria euclidiana. A técnica vetorial pode simplificar bastante a resolução de problemas geométricos, mas isso não acontece sempre. O ideal é conhecer suas virtudes e suas limitações para utilizá-la em nosso benefício. O que quer dizer isso? Aí um exercício resolvido. Prove que as diagonais de um paralelogramo têm o mesmo ponto médio. Então, como dissemos agora há pouco, nós podemos utilizar a geometria vetorial para demonstrar alguns fatos geométricos. Então, às vezes, é bem oportuno e torna-se até bastante fácil isso. Às vezes não dá para se fazer por meio de geometria vetorial, tá bom? Nesse caso aí, é muito mais fácil usar a geometria vetorial para provar que as diagonais de um paralelogramo têm o mesmo ponto médio. Tá aí um paralelogramo. O que quer dizer paralelogramo? Quer dizer um polígono. A gente assume um polígono em que os lados opostos são paralelos, tá? Então, isso é a definição de um paralelogramo. Então, esse lado deve ser paralelo a esse paralelo a esse. Então, a gente constitui um paralelogramo. Um paralelogramo dessa natureza, a gente tem duas diagonais. Nesse caso aqui, a gente tem a diagonal AC, cujo ponto médio é M. E a gente teria aqui a diagonal DB, que a gente vai mostrar que o ponto médio também é M. É isso que a gente deseja mostrar. Certo? Vamos a algumas considerações aqui. Vou colocar aqui no cantinho aqui em cima. Considerações. Primeiro, se a gente for usar geometria vetorial, a gente pode dizer o seguinte, que o vetor BC é igual ao vetor AD. Concorda comigo? Se eu pensar que isso aqui é um vetor BC, ele vai ser igual a AD. Por quê? Porque eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, porque são segmentos paralelos. Ok? A gente já mostrou isso lá atrás também, que eles representam o mesmo vetor em aulas anteriores. 2. Como M é o ponto médio, vamos dizer assim que o vetor CM é igual ao vetor MA. Isso também é uma verdade, né? CM, MA, eles têm a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo comprimento, uma vez que isso aqui é o ponto médio, não é isso? Então, se é o ponto médio, essa distância CM é a mesma distância MA. Ok? Então, com base nisso, o que a gente precisa mostrar? Precisamos mostrar que BM é igual a MD. Se a gente mostrar que o vetor BM é igual ao vetor MD, a gente está mostrando que M é o ponto médio. E a gente está mostrando da mesma forma que BD é uma diagonal aqui. Certo? Então vamos lá, isso que a gente tem que mostrar, que esse ponto médio é o ponto médio da diagonal. Essa diagonal é formada pelo vetor BM mais MD. Então a gente tem que mostrar isso, né? Então, a prova resume-se a isso aqui, ó. Prove que BM é igual a MD. BM, vamos escrever assim, ó. BM é igual, o vetor BM, ele é igual ao quê? É igual à soma de BC mais CM, certo? BC mais CM, se a gente for fechar o triângulo, dá BM. BC mais CM é BM. Então, vamos colocar aqui, o BM é o BC mais o vetor CM. Ok? Mas nota que a gente fez um negócio aqui interessante, ó. O BC é o mesmo vetor AD. E o vetor CM é o mesmo vetor MA. Então, vamos substituir isso aqui e aqui, tá bom? Então, o vetor BM vai ser igual ao vetor BC, que é o mesmo vetor AD,
mais o vetor CM é o mesmo vetor MA. O vetor BM vai ser igual à ordem da soma dos vetores, não altera o resultado. Então, vamos mudar a ordem aqui. Então, vamos colocar MA, vetor MA, mais o vetor AD. E, por fim, BM, o vetor BM é igual. O MA mais AD é o vetor MD, certo? Então, a gente mostrou aí que, de fato, o ponto M é o ponto médio também do vetor da diagonal, não é isso? Da segunda aí, diagonal do paralelogramo. Outro exercício aí interessante. Prove que o segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro e tem a metade de sua medida. Vixe, professor, não entendi nada. Então, vamos desenhar aqui, ó. E está falando assim, prove que o segmento que une o ponto médio de dois lados, aqui, um lado do triângulo, outro lado qualquer do triângulo, ponto médio, então ele está falando o seguinte, prove que o segmento que une esses dois pontos médios, ele é paralelo ao terceiro lado e mede a metade desse comprimento. Então, nós temos que mostrar basicamente o seguinte, ó. Temos que mostrar o seguinte, colocar aqui. Primeiro, a gente tem que mostrar que MN ele é paralelo ao vetor AB. Não é isso? E 2, a gente tem que mostrar que MN é a metade de AB. Isso que quer mostrar. Tem que mostrar que esse segmento, então, ele é paralelo ao terceiro lado e ele tem a metade da medida do terceiro lado. Isso vale para qualquer outro tipo de construção. Se nós pegássemos outros dois lados qualquer, ao invés de esse e esse, se pegássemos o lado AC e o lado BD, e o ponto médio de BD, por exemplo, se fosse aqui, ó, e eu ligasse o ponto médio aqui com esse ponto médio, tá certo? Da mesma maneira, eu tinha que mostrar que esse lado é paralelo a esse, e esse lado tem a metade da medida desse. Do outro modo, se eu pegasse os pontos médios desses dois lados, olha lá, ó, então eu poderia mostrar que esse lado é paralelo a esse lado é a metade da medida desse, assim sucessivamente. Certo? E se eu fizesse aqui dentro desse outro triângulo, poderia fazer as mesmas coisas. Esse lado é paralelo a esse, mede a metade da medida. Esse lado é paralelo a esse e tem a metade da medida. Esse lado é paralelo a esse e tem a metade de sua medida. E assim sucessivamente, a gente poderia ir construindo pelos pontos médios outros triângulos com a mesma propriedade, tá? É até interessante isso aí. Mas vamos lá então, como é que a gente mostra que MN é paralelo a AB e tem a metade de sua medida? Então vamos lá. Prova, vamos lá demonstrar isso. Vamos pensar assim o seguinte, o vetor MN ele é igual à soma do vetor MC com o vetor CN, concordam comigo aí? Olha lá, o vetor MC, não é isso? O vetor MC mais o vetor CN, a soma, não é isso? É fechar o triângulo aqui, ó, então é MN. MN é a soma desses outros vetores. MN, portanto, é igual. Quem é MC? Nota que MC é a metade do vetor AC, porque MC M é o ponto médio, não é isso? Então, o segmento MC é a metade do segmento AC. Então, a gente pode dizer assim, que MC é a metade do vetor AC. Da mesma forma, CN é a metade do vetor CB. Então, CN a gente pode substituir como sendo a metade de CB. A gente viu propriedades anteriores, a gente pode fatorar isso aqui.
colocar meio em evidência e a gente vai ter então meio vetor AC mais vetor CB. MN vai ser igual a metade de... Quem é a soma de AC mais BC? É o vetor AB. Certo? Então isso aqui já mostrou tudo. Já mostrou o 1 e o 2. Tá? Mostrou que o 1 funciona porque MN é paralelo a AB. Não é isso? Pois MN é um lambda AB, ou seja, é um múltiplo de AB. E quando a gente tem essa estrutura, significa que esse vetor é paralelo a isso, como a gente viu em aulas anteriores. E isso aqui também já mostrou a segunda parte ali que a gente estava precisando. Justamente que MN é a metade de AB. Ok? Então é basicamente assim que a gente utiliza a geometria vetorial para demonstrar algumas propriedades da geometria tradicional aí, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima aula.